Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez sentado aqui no meu sofá, né? Meditando na palavra de Deus, nessa palavra maravilhosa, né? E não tem nada melhor do que a gente ler a Bíblia, né? Estudar a Bíblia um pouquinho, aprender, né? Que é muito importante, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Aqui é uma palavra, a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é Deus falando para conosco. Eu estava meditando aqui na palavra do Senhor, né? As curas, os grandes milagres que o Senhor Jesus fez e continua fazendo, porque ele morreu, mas ressuscitou dos mortos, subiu ao céu o terceiro dia e recebeu todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, né? Então, esse é um Deus vivo, maravilhoso. O Senhor Jesus é aquele Deus que transforma, né? Que liberta o homem das drogas, que liberta o homem do pecado, que liberta o homem do vício, da imoralidade, da pornografia. Esse é o Jesus que eu creio, que eu amo, né? E Jesus também é um Deus de cura, é um Deus que cura, Deus que liberta. A gente tem exemplo na Bíblia, por exemplo, aqui, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o verso 1 diz assim: certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas, né? Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para o dos portões do templo, chamado de Portão de Formosa, a fim de pedir esmola. As pessoas que entravam no pátio do templo, quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu-lhe uma esmola a eles, né? Olhando firmemente para ele, Pedro disse: olhe para nós. Homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhes dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E na mesma hora, a palavra de Deus que ele tomou-lhe pelas mãos e levantou. A palavra narra essa situação. A Bíblia diz que o homem era colocado ali, ele era aleijado, né? Se era aleijado, não podia trabalhar, não podia fazer nada, era colocado ali, ele ficava mendigando o dia todinho, pedindo molinha um, molinha outro. E naquele dia ele recebeu uma esmola muito poderosa, né? Que foi a cura, a libertação, porque só Jesus, ele pode perdoar o pecado, só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar, só Jesus pode restaurar a vida dos que crê, né? Porque a palavra mostra o quê? A Bíblia diz, conta a história de um cego chamado o quê? Bartimeu, filho de Timeu, né? Uma coisa assim. A palavra diz assim: todo dia ele estava ali na beira do caminho, na estrada, pedindo também esmola. Porque era cego, não podia trabalhar, pedindo. Mas a palavra de Deus disse que ele era cego, né? Mas não era surdo. Ele era cego, mas não era mudo. Ele não era cego, mas tinha entendimento, inteligência. Ele ouvia. E ele ouviu uma grande multidão vindo. E nessa multidão vinha alguém muito especial. Jesus, o Filho do Deus vivo, nosso querido Jesus. E ele começou a clamar e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. Mas observem que sempre tem alguém que quer atrapalhar a sua bênção. Sempre tem alguém que vai dizer que você não vai tomar posse, que você não vai conseguir, né? Havia uma multidão e a multidão tentava calar a boca dele. Cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Mas ele não desistiu, continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem piedade de mim. Jesus se aproximando,
olhou para ele e disse: o que tu queres? Eu quero ver. Pois vejam. E na mesma hora ele conseguiu enxergar. Enxergar o quê? O autor da sua salvação. Olha, eu fico meditando nessa palavra e eu acredito que aquele aleijado lá do portão, nunca mais ele voltou a pedir esmola. Eu creio que aquele aleijado, quando recebeu esta cura, nunca mais ele voltou. Bartimeu nunca mais voltou para o caminho onde ele pedia esmola, onde ele era humilhado, onde ele recebia migalhas, porque ele acabou de receber uma grande bênção. Porque ela agora está enxergando muito bem, né? A palavra de Deus é assim, está escrito, a Bíblia diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência pedindo esmola. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência pedindo esmola. Eu nunca vi uma pessoa que serve a Deus de verdade, com todo o seu coração, uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo e agora ele é uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu nunca vi uma pessoa que toma uma atitude com Jesus Cristo, que resolve deixar esse mundão, esse lixão que é o mundo, os seus prazeres do mundo, porque a palavra de Deus deixa bem claro: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta você ter tudo aqui que a vida te oferece? Tudo aquilo que é inútil, que é imundo, que é impuro e que vai te conduzir ao inferno. O que adianta você viver uma vida de orgia, de mordomia, de pecado, de idolatria, de prostituição, de imundície? E quando você descer à sepultura, você fechar os seus olhos e tombar, você vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo é quando você toma uma atitude com Ele. A sua vida agora está nas mãos dele. Aquele homem velho, cheio de pecado, morreu. Vai ressurgir agora uma nova criatura, um ser humano transformado, uma pessoa com uma mentalidade diferente, um coração diferente, liberto de tudo aquilo que é inútil. Essa é uma nova criatura. O mundo começa a dizer assim: olha, você fez isso, isso, isso e isso. Mas Jesus nos purificou com seu precioso sangue, quando ele verteu lá na cruz do Calvário. E a palavra diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que eu acredito que esses homens, quando eles ouviram esta palavra, por exemplo, Pedro diz assim: olha para nós, não tenho nenhum dinheiro, entende? Mas o que eu tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Na mesma hora, esta palavra teve um efeito imediato da vida desse aleijado. Não precisou de muita coisa, não precisou de o poder da palavra, porque a palavra não é do homem. Pedro diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. Ele não está dizendo em nome de Pedro, não, é em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia deixa bem claro: Pedro pega ele pelas mãos e ajuda a levantar. Bartimeu era levado para aquele local, porque ele era cego. Mas quando ele começou a enxergar, ele agora começa a andar com as suas próprias pernas. Quer dizer nesse vídeo, nesse momento, que é necessário você deixar cair as escamas dos seus olhos e começar a tomar uma atitude totalmente diferente na sua vida. Porque, na realidade, a sua vida
que você vai ouvir, que eu tenho